Olá, queridos, graça e paz, amém? Convido você nesse momento a parar e dedicar um tempo ao Senhor. Nós vamos cultuar o Senhor agora. Vamos orar, vamos ler a palavra de Deus e vamos adorar o Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Convido você a fechar os teus olhos por um instante, para nós buscarmos a Deus em oração. Senhor Deus, te damos graças nessa hora, por esse tempo que o Senhor nos permite nos voltarmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos também que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Que ela venha trazer paz, trazer consolo, esperança e fé aos nossos corações, mesmo em tempos difíceis. Pedimos tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas queridas irmãs Marcela e Aninha. Estarão nos conduzindo com um cântico ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com elas. Irmãos, nós iremos tocar uma canção e que nós possamos adorar o nome do Senhor juntamente com vocês. Amém? Mestre, o vento balançou meu bar. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu pereci? Sinto
momento, eu convido você a nós olharmos para a palavra de Deus e meditarmos um pouco no texto bíblico. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. Vamos ler a palavra de Deus juntos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, eu queria convidá-lo nessa noite a refletirmos um pouco nesse texto. Eu separei como tema da nossa reflexão a seguinte frase: com Jesus no barco, tudo terminará bem. Por mais violenta que seja uma tempestade, se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Por mais violenta que seja uma tempestade, se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Esse texto, ele nos revela pelo menos dois aspectos muito importantes em relação à natureza de Jesus, a natureza de Cristo, suas duas naturezas, divina e humana. Aqui nós podemos perceber a harmonia que há entre essas duas naturezas. Em primeiro lugar, observamos Jesus dormindo, depois de uma longa jornada de curas e milagres. Em seguida, vemos Jesus se levantando e sobrepondo de forma extraordinária as forças da natureza. Nesse episódio, aprendemos sobre a soberania do nosso Senhor. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre os enfermos e agora ele tem poder sobre a natureza. Ele é Senhor de tudo e de todos. Nesta passagem, nós também percebemos o medo, a fragilidade, a falta de fé dos discípulos diante de uma repentina tempestade. Porém, ao olharmos para esse texto, podemos aprender que, por mais violenta que seja uma tempestade, se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Eu convido você a observar esse texto e tirarmos dele lições preciosas para a nossa vida, principalmente nesse tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis, dias de tempestades, de crise, seja na política, na saúde, na economia. O contexto à nossa volta está difícil. Porém, se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Eu convido você nesse momento a tirarmos algumas lições que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a presença de Jesus no barco não dá garantias de ausência de tempestade no mar. A presença de Jesus no barco não dá garantias de ausência de tempestade no mar. Olha o que o texto diz. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Meu irmão, meu amigo, eu sei que Jesus está na sua vida, mas não é só porque Jesus está na sua vida que o problema não chega. Não é porque Jesus está na minha vida
que as dificuldades não vão chegar, que as lutas não virão. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é porque nós temos um relacionamento com Deus que nós estamos imunes às lutas da vida. Pelo contrário. Isso era muito comum na vida dos discípulos e na vida da igreja. As lutas, as perseguições, as crises. Mas se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que o que causa imensa aflição nos discípulos não incomodava em nada o descanso de Jesus. O texto diz que em meio ao caos no mar, Jesus estava dormindo, descansando. Meu irmão, todas as lutas, as crises, as dificuldades, as tempestades que assolam a nossa vida, elas não causam desassossego nenhum na vida de Jesus. Na verdade, Jesus está acima de todas essas coisas. Por mais que a sua luta seja grande, ela é pequena aos olhos de Jesus. Por mais que as dificuldades sejam grandes na sua vida, o Senhor não perde o controle de nada, meu irmão. Nós estamos vivendo dias de incertezas, de perguntas sem respostas, de notícias cada dia mais difíceis de serem compreendidas. Isso causa temor aos nossos corações, mas eu quero dizer para você que o que causa medo, temor, agonia, desespero, não interfere em nada nos planos e nos propósitos de Deus. Jesus estava dormindo, mesmo em meio ao caos. Jesus não estava dormindo porque estava indiferente às tribulações e às crises. Jesus estava dormindo porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, quando a tempestade chegar, não tenha vergonha de clamar. Não tenha vergonha de buscar o Senhor. Olha o que o texto diz. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Meu irmão, clame a Deus. Nas horas de crise, busque a Deus de todo o seu coração. Não tenha vergonha de se dobrar, de se curvar diante de Deus e de clamar pelo seu socorro. Senhor, não te importa que pereçamos. Senhor, nós vamos morrer. Os discípulos não tiveram vergonha de clamar a Deus. Quando a crise chegar, se a dificuldade bater a porta, é nosso dever buscar a Deus, buscar o socorro de Deus, a provisão de Deus, a saída de Deus. Meu irmão, diante das tempestades mais difíceis da vida, não tenha medo. Se Jesus está no barco, tudo terminará bem. Em quarto lugar, quando Jesus se levanta, o mar se dobra. Quando Jesus se levanta, a tempestade se aquieta, o mar se acalma. Olha o que o texto diz. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Meu irmão, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, em meio às crises mais terríveis da vida, quando o Senhor se levanta, a crise se dobra. Quando o Senhor se levanta e dá ordem, o mar se acalma, a tempestade vai embora. Jesus repreendeu a tempestade, salvou a vida dos discípulos e trouxe de volta a bonança. Nós estamos vivendo uma crise e a solução não está nos políticos, a solução não está nos nossos recursos. As soluções, ou a solução para tudo isso, está em Deus, em Jesus.
clame a Ele. Não espere de outro lugar, porque ninguém tem autoridade para dar um basta em tudo que nós estamos vivendo. Só Jesus tem. Só Jesus tem. Quando Jesus se levanta, o mar se acalma. O mar está agitado na sua vida, querido. Há uma tempestade no seu coração. Clame pelo socorro de Jesus. Em quinto e último lugar, o espanto dos discípulos diante da autoridade de Jesus. Olha como o texto termina. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse? Meu irmão, quando nós clamamos ao Senhor, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da tempestade, quando nós clamamos ao Senhor, nós experimentamos o sobrenatural de Deus, a intervenção de Deus. E muitas vezes essa intervenção, muitas vezes essa mão poderosa do Senhor causa perplexidade, espanto nas nossas vidas. Mas nós devemos clamar a Deus. Devemos clamar a Deus de todo o nosso coração. Os discípulos ficaram admirados com o poder, com a autoridade de Jesus, que não era somente sobre os demônios, sobre os enfermos, mas também sobre as forças da natureza. Jesus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Eu quero concluir essa reflexão com algumas considerações. Em primeiro lugar, não há nada nesse mundo que não esteja submetido à vontade e aos propósitos de Deus. Não há nada, meu irmão. Essa crise toda que nós estamos vivendo, Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito final de Deus é a glória dele mesmo. É a glória dele mesmo. Em segundo lugar, por mais violenta que seja uma tempestade, ela tem dia e hora marcada para terminar. Nenhuma tempestade dura para sempre. Aquiete o teu coração, meu irmão. Aquiete o teu coração, minha irmã. Toda tempestade tem dia e hora marcada para terminar. Nas horas mais difíceis e mais sombrias da vida, nós devemos clamar pelo socorro de Jesus. Clame a Deus, meu irmão. Não espere solução das mãos dos homens. Devemos clamar a Deus com todo o nosso coração. Em último lugar, eu quero dizer para você que a crise é uma escola que serve e que vem para nos ensinar sobre Deus, nos ensinar sobre Jesus, nos ensinar sobre nós mesmos e nos ensinar sobre a pessoa de Jesus, o seu poder e a sua autoridade. Meu irmão, a crise é uma escola. Nós estamos vivendo dias de crise, então tire lições para a sua vida desse tempo. Tire lições. Eu quero terminar dizendo que por mais violenta que seja uma tempestade, se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Tudo terminará bem. Clame ao Senhor, querido. Clame ao Senhor de todo o seu coração. Que Jesus esteja no barco da sua vida. Se Jesus estiver no barco, tudo terminará bem. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.